everybody, welcome to our live. Final live of the day. Reta final, hein? Última live do dia. Já tô vendo o pessoal entrando. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aqui já foi? Eu já tô vendo que... Ah, aqui já foi também pra mim. Às vezes demora um tempinho pra aparecer, mas apareceu. Vamos lá, última live do dia de inglês. Hello, Ana, Tatá, Giovana. Isso aí, pessoal. Comenta aqui um hello, teacher. Estamos ao vivo. Pra que apelido? Voltamos. Good evening. Isso mesmo. Júnior, hello. Voltou pra live da noite. Gislene. Perdão. Esse gato que tá miando não é nem meu, pessoal. É o gato que vem da rua aqui pra ficar olhando os meus gatos. Perdão. Ele tá miando bastante, né? Tá dando pra escutar, eu imagino. Ednei, hi teacher. Renan, boa noite. Hello. Ledenir também. A Ana tá aqui. Ana, acho que hoje você participou das 3 lives, hein? Manhã, tarde e noite. A maioria dos dias você participa das 3, né? Tudo certo. I'm good. How are you guys? Ellen também tá aqui na nossa live, Renan, Ana Paula, bastante gente, tá ótimo, já tá todo mundo comentando, yes, Ana Clara comentou yes. Pessoal, para desbloquearmos o último bônus do dia, a última atividade de fixação do dia, tap na telinha, mas assim, né, turma da noite nunca decepciona, então tô contando com vocês para darem bastante tap e voltarmos, quer dizer, e para eu poder colocar lá no grupo o último bônus do dia. Gigi, prof, você tem memória boa demais. É que o rostinho, quem aparece aqui sempre, eu já gravei. Então, se eu gravo o rostinho de vocês, eu acabo gravando o que vocês falam. Então, eu sei que o Júnior, ele chegou tarde na live da manhã e falou, eu apareço de novo de noite. Se vocês estão sempre aqui na live, eu acabo gravando o rostinho de vocês. Assim, né? Se vocês estão sempre aqui comentando, porque se só ficar quietinho, eu não vou saber. Mas se você comenta bastante, eu acabo gravando o seu nome e eu sempre lembro o que vocês falam aqui, isso mesmo. O outro material que você tem, o link, fala um pouco sobre ele, quero comprar. Renan, o material do intensivão é o material com as atividades de fala, tá? Então tem 3 atividades por dia, deixa eu mostrar. São 3 atividades por dia com vídeos para você praticar através da técnica do shadowing, ok? Quer dizer, esse você tá falando ou você tá falando da apostila completa? Eu acho, na verdade, você tá perguntando da apostila completa, né? A apostila completa tem o outro material. Aquela apostila, ela é o combo, né, das apostilas. Então, ela tem a apostila teórica, tem a apostila de exercícios. São mais de 300 exercícios em cada uma, né? Porque são 2. Tem a apostila de conversação com atividade de conversação também. E o guia de speaking, né? Que é as atividades diárias, que é igual ao nosso cronograma, que segue ali a semana. Então, aquele material, ele é um pouquinho mais caro, né? Eu geralmente não falo dele aqui, mas tem a página de vendas que já explica bastante sobre ele. Aquele material, ele é um combo das apostilas. Então, é tudo... São 4 apostilas em um só, são mais de 800 páginas de apostila, porque vai ter o conteúdo, por exemplo, todo o conteúdo que eu tô passando aqui teórico, explicação de gramática, vocabulário, vai estar naquela apostila, entendeu? Então, por isso que ela é maior, vai ter exercício de compreensão textual, exercício de gramática, também tem tradução de frase. Enfim, ela é bem completa a apostila, também nível A1 e A2, tá? Então, quem quiser, tá lá no link da bio também. Eu geralmente não falo, mas é o segundo botão. Tá? Renan. Deu briga. Deve ter uns 3 gatos no meu telhado. Vocês estão escutando? Ai, gente do céu, que... Isso, essa dos R$97. Como que eu faço agora com esses gatos? Daqui a pouco eles param. Ai, gente, já cansei. Eu já falei pra vocês, né? Vamos dar a entrada? Fala inglês melhor que eu, aquelas. Deve ter algum gato meu ali no telhado. Eu tenho um gatil, vamos dar entrada, já vou começar aqui a escrever. Mas esses safadinhos, não todos eles conseguem acessar. Eles enfiaram, eles têm um buraco ali no gatil, que agora eles conseguem se enfiar e fugir, né, pelo buraco do gatil. E aí eles fogem pro telhado, porque tem que subir. Deve ter um gato meu lá no telhado, brigando com algum outro gato da rua.
Mas enfim, gente, eu acho que não tá incomodando não, né? Acho que tá distante os gatos, então vamos dar entrada? Já aqui na nossa aula? Ah, tudo bem, né? Não, então tá bom. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Lembrando que vamos rever o assunto. Então se você participou da aula da manhã, aula da tarde, é o mesmo assunto, tá bom? Começando então aqui com os WHs. Hoje nosso foco vai ser perguntas utilizando Simple Present e WHs. S. Santana também, here again, exatamente. Temos aqui então, ó, os seguintes WHs que vamos pegar hoje. What, when, where, who, why e how, ok? Então, vocês já entenderam por que a gente chama de WH, né, gente? Começa com WH, daí que sai o nome, ok? E aí, qual o significado, né? Como que utilizamos cada um deles? Começando com o what. Pode também ir comentando aí, se você já souber, ok? What, nós vamos traduzir como o que ou qual, ok? Já me perguntaram, teacher, qual a diferença do what para o which? Porque eu acabei não colocando o which aqui nessa atividade, né? Which, pessoal, é quando você tem mais de uma opção, tá? Então, por exemplo, mesmo que você não fale na sua sentença as opções, mas você demonstre, vai utilizar o which. Quais dessas canetas você prefere? Então, eu tô ali dando duas opções, vou utilizar o which. Which of these pens do you prefer? Okay, or markers do you prefer? Você vai utilizar o which. Se não tiver mais de duas opções, você vai utilizar o what, tá bom? Então, what, o que ou qual, when, para falar de tempo, quando, where, onde, lugar, who, quem, why, por quê e how, como, tá bom? De novo, porque deve ter gente aqui na nossa live que não sabe. Então, se você sabe, eu tô perguntando em todas as lives. Comenta aí pra mim qual é o porquê de resposta. Então, pra você que não sabia, em inglês nós temos dois tipos de porquês, tá? O primeiro, como vocês viram aqui, why, de pergunta, você vai pronunciar igual a gíria lá do mineiro, tá? Why. Isso, agora o pessoal tá comentando. O porquê de resposta, você vai utilizar o because, tá bom? Então tem essa diferença. Na minha opinião, facilita muito, né? Aqui no português nós temos 4 tipos de porquês. A maioria nem sabe como é que usa os 4 tipos de porquês. No inglês a diferença é um é pra pergunta, outro é pra resposta. Eu adoro, eu acho bem mais descomplicado, ok? Então, nós vamos ver como vamos utilizar esses WHs com perguntas que também tenham o do you does, tá bom? Então, eu vou, tirar aqui um pouquinho. Eu vou colocar a pergunta que eu fiz hoje no grupo. Hoje, mais cedo, se você tava no grupo, enfim, de manhã, né? Eu mandei uma pergunta para começar o dia. Eu mandei a pergunta, o que você faz... O que você gosta de fazer? Desculpa, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Então agora vocês vão ver que eu não coloquei lá à toa, tá? Por que eu coloquei essa frase hoje lá? Porque estamos pegando o conteúdo de perguntas com WH e também o do you does. Tá vendo que essa pergunta, de certa forma, você está perguntando um fato, né? Da pessoa, ela vai responder falando um fato. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de assistir série, é um fato sobre ela. Então, se encaixa em um daqueles 3 contextos do Simple Present, rotina, hábitos ou fatos, você tem que adicionar o auxiliar do ou does. Nesse caso aqui, como você está utilizando na frase, na pergunta? O você, you, nós vimos ontem que, de acordo com a tabelinha do do you, do does, a conjugação vai ser o do, tá? E aí, a única exceção que você não vai ter que utilizar nem o do nem o does para a pergunta é se tiver o verbo to be, tá? O que é o verbo to be? Me relembra, teacher. Verbo to be é o verbo ser e o verbo estar, tá? Então, por exemplo, se fosse
O que você está fazendo no seu tempo livre? O que você está fazendo? Então você vai utilizar o está, o verbo to be. What are you doing? Ou uma outra pergunta. O que ele é? Falando de profissional, o que ele é? What is he? Enfim. Então vocês estão vendo que nessas frases não vou utilizar nem o do nem o does, porque já tem o verbo to be, ok? Essa é a única exceção. Então, deixa eu ver se vocês já colocaram aí, eu quero vocês comentando essa frase em inglês. O que você gosta de fazer no seu tempo livre e depois também vamos ver como responder falando sobre hobbies e interesses, tá? Deixa eu pegar aqui os comentários de vocês, também aproveitar e ver se tem alguma dúvida, né? Olha, pessoal, já estamos em 13k de curtidas. Vamos lá, tap na telinha sem parar para nós batermos nossa meta de 200k. A turma da noite nunca decepciona, né? Para liberar lá no grupo o material da aula, para quem ainda não recebeu, e também o último bônus do dia para fixação do Simple Present, tá? O último bônus do dia, a última atividade, link da atividade para vocês fazerem o quiz. Então, todo mundo dando bastante tap na telinha. E quero vocês também comentando. Ó, a Ana, já vi que comentou ali. Ana Paula, Ana Clara. O pra quê comentou que ele faz, né? I watch every English class on TikTok. Isso aí, pra quê? Imersão total, né? Flor comentou. Caderno e caneta prontos. Isso aí, Ednei. Levar a sério, né? Nossa, estava lá em cima, será? Ah, não, tá aqui, ó. Isso, Ellen comentou ali o comecinho, as Santana, The Vox. Vamos lá. Ednei, sim, é o mesmo material. Vou tentar pegar as frases que não fizemos do material, vou tentar pegar as frases que não fizemos nas lives anteriores, tá bom? Mas sim, vamos utilizar o mesmo material. Vamos lá, então? O que você gosta? Esse o que vai ser o what, tá? What do you... Verbo gostar, like. Fazer está no infinitivo, coloco o to na frente, ok? To do. No seu tempo livre. Aqui, in, tá bom? In seu possessivo, your free time. Peraí, pessoal, deixa eu falar. Pai, eu já vi você. Ah, não, é o Nick. Só avisando aqui que chegou os familiares aqui em casa, eu não me assustei, eu ouvi vocês, eu escutei vocês de longe. Yes, I'm in class. Meu irmão de 15 anos. Nick, vem cá, aparece aqui. Vem cá na minha live. Meu irmão, olha só, uma prova viva pra vocês. Que só escutando muito inglês e repetindo frase, ele conseguiu chegar na fluência. Ele é americano, tá? Ele nasceu lá fora. Só que, no caso dele, a gente voltou pros Estados Unidos, voltou pro Brasil, ele já era muito novinho, né? Nick, vem cá. Oi. Vem cá. Você tá... Mexe aí no teu cabelo, você tá? Ah, não, tá bom. Ai, dane-se, vem cá. Fala, pessoal, como que você aprendeu inglês? Eu aprendi inglês jogando videogame sim, eu aprendi com as minhas irmãs também. A gente falava bastante inglês em casa, mas, gente, olha, ele é a prova viva de que você tem que praticar todo dia, você tem que escutar muito inglês, sim, né? Escutar muito inglês, sim, claro. E repetir. Você repetia muito, não repetia? Repetia muito, sim, claro. Claro, ele era criança quando ele aprendeu, mas hoje em dia, não é porque, enfim, ele é americano, é porque ele morou a vida toda aqui no Brasil, gente. Sim. Ele voltou pra cá e ele era muito novinho. Muito. Ele tinha 2 anos de idade, quando eu já tinha, sei lá, 11 anos. Ele aprendeu no Brasil falando, né? Sim. Videogame. Olha, tem 400 pessoas te assistindo. Né? Impressive. Tá falando inglês. Vai, obrigada. Vai lá, ele tem que ser Tchau, tchau, gente. Boa sorte. Ó, mandando boa sorte aí pra vocês. Então vamos lá. Lindão, né, gente? Meu irmão de 15 anos. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Nice to meet you. Assim, lindão, mas tá com o cabelo revirado, né? Faltou só pentear o cabelo. Mas, enfim, a prova viva que tem que praticar todos os dias. Meu pai também é uma outra prova viva, tá? Porque ele aprendeu inglês depois de adulto. Então, ele é a prova viva que idade ali não importa. Se você for dedicado, se você for esforçado, você consegue aprender inglês. Ele deve estar por aí, mas ele não vai querer aparecer. Eu já conheço ele. Vamos lá. What do you like to do in your free time? Esqueci de colocar aqui o ponto de interrogação, mas vocês perceberam ali que é pergunta, né?
Vamos lá então pra prática. Vou agora apagar e vamos fazer a prática. Gustavo, hello, good evening. Fiquei na... Acho que era dúvida, né? Fiquei na dúvida do in. Acho que você estava pensando nas outras preposições, né? In your free time, no seu tempo livre. Aqui é pela combinação mesmo, tá? Ó, então tira aí um print se você quiser colocar aqui o WH. Quer dizer, se você quiser anotar depois ali os WHs. Que agora nós vamos passar para a prática, hein? Deixa eu ver aqui. Concordo com você também, Mr. Nobody. Tava ali, tá? Nobody, né? Tá com o R. Enfim, concordo com você. Também a questão do método, né? Você tem que estar imerso no idioma, você tem que manter a constância. Esse método do shadowing, garanto pra vocês que ele funciona, tá? Bom, meu irmão acabou utilizando sem nem perceber esse método do shadowing, né, com videogame, ele escutava as pessoas falando, ele repetia. Mas antes dele entrar nessa questão de videogame, porque o videogame ele conseguiu praticar, ele falava com as pessoas em inglês. Mas antes mesmo ele já falava comigo, com a minha irmã, que nós sempre falamos muito inglês em casa, mesmo depois de vir pro Brasil, né? Mesmo meus pais falando com a gente português, a gente falava inglês. Não tem jeito, a gente se acostuma muito. Eu aprendi, como eu aprendi nova, minha irmã também. Mas foi através da repetição. Repetição espaçada, através da escuta. Vamos lá, tô abrindo aqui o material para nós pegarmos nossas frases, hein? Vou tentar pegar frases que ainda não fizemos hoje, nas outras aulas, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Começando com a pergunta, deixa eu ver. Número 9, vamos na número 9. Número 9, seu gato dorme o dia todo? Seu gato dorme o dia todo? E aí, como é que vai ficar essa frase? Comentem aí, seu gato dorme o dia todo? Como é que vai ficar? Deixa eu ver aqui. Isso. Ó, então vamos pegar perguntas de sim ou não. Perguntas de sim ou não, não vamos utilizar os WHs, tá? WH, querendo ou não, o que, qual, quando, onde, você tem que dar a resposta mais específica. Perguntas de sim ou não sempre começa com o do ou o does na frente, tá? Quer dizer, sempre não, né? Pode também acabar iniciando com o verbo to be, o verbo ser ou estar. Na maioria das vezes inicia com o do ou does na frente, tá? Ó, já estamos em 33k de curtidas. Vamos lá, pessoal. Tap na telinha que nossa meta é 200k de curtidas. Vocês têm até 8h30 para bater essa meta, hein? Isso! No problem, Ellen. Volta lá, refaz. Mas, ó, vamos pensar. Seu gato é o sujeito. Seu gato, ele, né? No inglês, já também fazendo uma observação, quando você sabe se o gato ou o animal, ele é fêmea ou macho, tudo bem você utilizar o she ou he, tá? Mas aí também pensando ali na questão de gênero neutro, terceira pessoa, it, de qualquer forma você vai utilizar o does, tá bom? Então coloca o does aqui na frente. Does, possessivo seu. Your cat dormir, sleep, o dia todo. Cuidado para você não confundir esse todo com todos os dias. Qual que é a diferença? Talvez você esteja pensando no every, tá? Every é para falar de cada dia. Por exemplo, todos os dias da semana. Eu estou falando aqui do dia inteiro. O dia todo. Então, o dia todo eu vou utilizar o all, tá bom? Does your cat sleep? All, coloca na frente, porque ele está falando aqui do dia, né? Day. Ok? Does your cat sleep all day? Isso aí, Renan, olha a facilidade que ela passa isso, assim eu aprendo, que bom! Fico feliz que você gosta de como eu explico. Que bom, Renan!
Fico feliz que tô facilitando aí pra vocês. É a meta, né? It's the goal. Próxima frase, agora com WH. Deixa eu ver uma que nós ainda não... Eu acho que... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar de baixo pra cima, porque eu tenho certeza que as de baixo eu não fiz. Então, quem já tem o material, de baixo pra cima, tá? Vamos pegar ali a número 25 das perguntas do WH. Pra eu não ficar também pensando muito, né? Por que você estuda toda noite? Vamos pegar o todo de novo, tá bom. Por que você estuda toda noite? Aqui, deixa eu ver o que eu queria falar. Toda noite de falar todas as... Eu vou colocar todas pra vocês entenderem que falando de todas, todas as noites. Vou mudar um pouco, tá? As noites. Pra não confundir. Pergunta. Coube ali? Coube, só não ficou aparecendo aqui o ponto de interrogação, né? Mas dá pra ver. Por que você estuda todas as noites? Porquê de pergunta, hein? Qual que vai ser esse porquê de pergunta aqui? Isso! Why, tá? Why. Então, na hora de responder aqui, vocês vão começar com because, porque aí vai ser o porquê de resposta, tá bom? No worries. Santana, pior que a sua frase, por mais que você não colocou aqui, mas ela até faz sentido. What do you study? Você colocou o quê, ó? What do you study every night? Aí você só tá falando o que você estuda todos os dias, mas assim, não é o sentido dessa frase, mas até que não tá errada. Por quê? Why, ok? Why, sujeito, você coloca sempre o do, ou auxiliar, na frente do sujeito, hein? Do you study, estudar, né? Eu coloquei ali day? Era pra ser noite mesmo? Ah, não, era noite. Então tá tudo certo. Agora sim é o every night. Por quê? Porque agora eu estou falando de todas as noites, como se fosse todas as noites da semana, não a noite toda, a noite inteira, né? Essa é a diferença, então, do every e do all. Já pegamos aí 2 frases para matar esse conteúdo já. Deixa eu ver aqui, ó. Auxiliar sempre na frente do sujeito. Exatamente, Robert May. Pessoal, cuidado. Não, a regra não é que vai ter que começar com do ou does. A regra é que ele vem na frente do sujeito, tá? Se tiver ainda um complemento antes desse sujeito, o complemento continua antes, tá? Depois a gente vai pegar uma outra frase que eu fiz nas lives anteriores, mas vou repetir aqui. Que além de ter um WH, ainda tem uma outra palavra, né? Pra vocês verem como é que vai ficar ali a estrutura. Deixa eu apagar aqui para passarmos para o próximo exercício. Vamos lá. Agora, de novo, eu vou começar então ali nas perguntas de sim ou não também do final, tá bom? Vamos fazer a 25. Seu cachorro late para estranhos? Vamos pegar o verbo latir, hein? Seu cachorro late para estranhos? Ó, estranhos você consegue pegar aqui da série famosíssima do Netflix, da Eleven, né, da 11. Quem lembra? Vamos lá. Já comenta aí também se você souber como é que fala latir em inglês. O Rick colocou a parte que ele sabia. Tudo bem também. É válido. Isso, strangers, estranhos. Pega ali do Stranger Things, coisas estranhas. Deixa eu ver aqui. Vai ter nova temporada, a última, né? Inclusive, R. Vai ser legal, né? Olha que eu nem gosto muito de assistir essas coisas, é que eu assistia muito quando eu era mais nova. Só que como eu comecei a assistir nova Stranger Things, lá com, sei lá, 16 anos, aí até hoje eu assisto. Eu acho que essa é a única coisa de suspense, que é quase um terror, pra mim pelo menos, né?
que eu ainda assisto. Eu gosto bastante. Stranger Things. Bark, isso daí. Hércules, não. Já dei aula em uma escola online, né? Mas não dou aula em escola também. Meu foco sempre foi com aula particular. Bark, isso daí, pessoal. Bark é o verbo latir, ok? Seu cachorro é o sujeito. Se fôssemos colocar aqui um pronome no seu cachorro, seria ele, né? Ele late para estranhos. It, ou se você sabe se é macho, você pode até utilizar o he. Então, sabendo que é a terceira pessoa do singular, coloca o does na frente, tá bom? Sempre do sujeito. Does, seu, your dog, bark, late, né? Para estranhos, bark to strangers. Bark, quer dizer, não, perdão. At, perdão, tô colocando errado. Preposição at. Aqui podemos pensar no sentido de ser um comportamento. Já vou falar dessa regra pra vocês. Bark at strangers. Não é exatamente uma regra fixa de gramática isso, tá? Essas regrinhas, né? Pra determinar preposições, quando vamos falar de comportamento, tem uma combinação. Não é exatamente uma regra gramatical, tá? De acordo com a combinação, o melhor a se utilizar é a preposição at, tá? O bark, por ser no presente, não coloca o to na frente, né? Robert made é por conta, deixa eu ver aqui, ó, dele estar sendo conjugado. Você só vai colocar o to na frente se o verbo não estiver sendo conjugado, tá bom? Então, por exemplo, se fosse latir sem conjugação, aí sim você coloca lá o to na frente. For strangers, for daria a entender que ele late por, sabe, pela pessoa. Então, pro estranho não ter que latir, eu vou latir por ele. Bark for me, entendeu? Então, por isso que não seria. De nada, Robert Made. Deixa eu ver se teve... Deixa eu ver por aqui, pra não ficar tremendo a tela aí. Colocar pra baixo. Deixa eu ver por aqui se teve alguma outra pergunta. Nossa, cadê? Desculpa, como eu não tava na live, eu tava em outro, agora vai demorar. Ah, tá bom. Dior, thank you. Eu acho que tá faltando aqui alguns comentários. Eu acho que tá loading anteriores, mas eu não tô conseguindo ver o de agora. Agora eu comecei a ver. Vamos lá. É tipo no, exatamente. At, essas preposições on, in, at. Se você quiser traduzir para te ajudar um pouquinho a entender como utilizar, é como se fosse a preposição em, tá? Em, no, na. Acho que teve alguém que perguntou, né? Ela tava respondendo alguém, eu acho. Acho que era isso. Tá. Professora, eu não traduzo tudo ao pé da letra, isso me ajuda muito. Tô certa? Tá corretíssima. Flor, com certeza, tá? Porque é aquela coisa que eu falei anteriormente. Quando você tá aprendendo um novo idioma, você também vai, querendo ou não, aprender a pensar de uma forma diferente. Então, por mais que estamos aprendendo aqui, dá pra perceber que a maioria das frases segue uma estrutura parecidíssima com o português. Mas não é bem a estrutura em si. Na hora de você formular uma frase, você tem que pensar como é que o americano falaria isso, ou não só o americano, né? O nativo do inglês falaria isso. Porque eles pensam diferente. É aquela questão de falar de idade, por exemplo. Quem fala inglês, eles não falam que nem a gente em perguntar com o verbo ter, de falar de posse. Quantos anos você tem? Lembra que eu falei que pra eles fazem essa pergunta falando quão velho você é? Então é uma forma diferente de você falar a mesma coisa, mas é bem diferente, né? Porque daí você fala de ser velho. E aqui no português, se você falasse isso, o pessoal vai falar, nossa, credo, que... achei, né, que indelicadeza, né, falar velho. Enfim, pra eles não. Pra eles, na verdade, não vai fazer sentido você falar how many years do you have? Né? Não existe. Então é aquela questão de também aprender a pensar fora da caixinha aqui do português. Aprende a pensar como eles pensam lá. Você vai pensar de uma forma diferente.
Tem gente que fala, né? Nossa, eu tenho uma personalidade um pouquinho diferente quando eu falo inglês. Talvez por conta disso, porque, né? Pensa diferente. Acontece. É uma outra cultura, né? Vamos lá? Começando de baixo pra cima, agora WH questions. Opa, voltando aqui. Que pergunta específica. Que horas seu pai dorme? Vamos lá. Que horas seu pai dorme? E aí, pessoal? Que horas seu pai dorme? Comentem aí. Vamos lá, ó. Já estamos em 60k de curtidas. Isso aí, pessoal. Tap na telinha. Vocês estão indo rápidos. Estamos aí. Estamos no ideal, né? Considerando que estamos a meia hora em live. Temos mais 1 hora. Se vocês continuarem nesse ritmo, a gente bate nossa meta de 200k de curtidas até o final, hein? Vamos lá. Tap na telinha. Hi, Lan. Good evening. Isso. Olha só. Essa frase, a gente vai conseguir pegar aquela questão de se tem, não importa, né? Se tem mais de uma palavra antes do sujeito, que nesse caso é o seu pai, tudo isso vai vir antes do verbo auxiliar do ou does, tá? Por quê? O do, ele tem que estar acompanhando o sujeito. Então, ele vai ter que vir aqui logo antes do seu pai, tá? Que horas continua lá no começo. Então, se você aprendeu que do e does tem que vir no início da frase, a pessoa te ensinou errado. Não é exatamente essa a regra, tá? A regra é ele vir antes do sujeito. Vamos lá, então. Que horas? Quer dizer, vocês já estão colocando aí. Por que usar o what? Ah, não. Posso usar o what também, né? Sim. Aqui, na verdade, você vai ter que utilizar o what, tá? Nessa frase, não podemos utilizar o which, tá, pessoal? Estaria incorreto. Isso. Vai lá. Então, ó. What time... Teacher, não vou utilizar hours, não, tá? Hours é pra você falar da duração de tempo de alguma coisa. Então, por exemplo, o filme é 2 horas. The movie is 2 hours long. Agora, pra você falar de horas, tempo, você vai utilizar a palavra time em inglês, tá bom? What time does? Por que é o does? Porque o seu pai é he, né? Ele. Então, does. What time does your dad, se você escrever father, tudo certo também, dorme, sleep. Qual que é a diferença de dad e father? Dad é um apelido mais carinhoso, é mais informal do que você utilizar o father, tá bom? No português não tem nem como comparar, porque em português tem só pai, né? Que outra forma? Que é um apelido carinhoso, igual, sei lá, é que pra mim pai já é carinhoso. Papai, só que papai é infantil, né? Enfim, dad não é infantil. O que vai ser infantil é o daddy. E também tem uma outra conotação aí nesse daddy, né? Então, mas não vou entrar nisso nessa aula, não. Quem sabe, sabe. Não tinha antes, né? Começou a ter, sei lá, uns tempos pra cá, essa outra conotação. Vou apagar aqui, vamos para o próximo. Meu velho, verdade, painho. Que o pessoal do Nordeste tem, né? Tem o painho, verdade. Painho é... Os gatos. Painho eu acho que é de Nordeste, né? Do nordestino. Papito. Ai, gente, credo, eu só chamo meu pai de pai. Mas tudo bem, porque ele também só me chama de filha. Vamos pra próxima. Deixa eu ver aqui. Ó. Agora, número 24 da Yes or No, tá? Você limpa seu quarto toda semana? Você limpa o seu quarto toda semana? Responde aí. Você limpa seu quarto todo dia, né, gente? Toda semana? Quer dizer, se você for organizado, não sujar muito, ok. Eu não tenho jeito, né? Eu tenho 9 gatos. Eu tenho que constantemente... Nossa, essa casa eu tenho que estar limpando ela toda hora. Não tem jeito. Mas assim, falho, né? Inclusive hoje minha casa tá uma baderna. Mas vou limpar depois da live. Hoje eu vou dormir tarde.
Hoje eu vou ainda passar aspirador 9 horas da noite. Vou estar passando aspirador e vou lavar o banheiro. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 13 gatos e te entendo. Ai, Helena, né? Nossa, com 13 gatos. E a minha casa é pequena, gente. Nossa, super pequena. Então imagina, né? O bom é que eu tenho um gatinho lá fora. E aí eles ficam um pouco no gatinho e ajudam um pouco. Mas eles trazem a sujeira do gatinho pra dentro de casa. Aí eu fico, putz, grila, pra quê? Que horas começa essa aula? 19 horas. Estamos em live há 36 minutos. Temos até 8h30, hein? Nossa live ela acaba 8h30. Vamos lá? Como essa pergunta não tem o que, qual, quando, não vai ter o WH. Mas vai ter que ter o auxiliar. Antes do sujeito você. Do, you, verbo limpar, clean. Seu, your. Pode utilizar só o room, tá? Eu vou utilizar o bedroom pra não confundir, mas só o room também é aceito, tá? Your bedroom. Olha de novo, toda semana. Eu não tô falando a semana toda, mas sim cada semana. Então eu vou utilizar o every, tá? Every week. Do you clean your bedroom every week? Ok? Ou o seu room? Pode ser também. Ok? Então lembrem-se, tem que ter aqui. Para quem faltou na aula de estrutura de pergunta, o que acontece? No inglês, não basta você só adicionar uma entonação que nem é no português, né? No português, a afirmativa e a pergunta, a estrutura é a mesma. O que muda é que você adiciona uma entonação. No inglês, sem o do na frente, isso daqui é só uma afirmação. Então você tem que adicionar esse do para demonstrar que é uma pergunta, tá? All weekend seria... weekend é final de semana, então seria o final de semana inteiro. Isso aí, Ana Clara, tap tap, Ana Clara sempre puxando. Nope, I clean it each month, once per month. And maybe. And it's also maybe, it's not a guarantee. Lobo, pelo menos você é organizado? Se você é organizado, né? Vamos lá. A diferença entre do e does. Do nós vamos utilizar, deixa eu passar aqui, ó. Do nós vamos utilizar com I, you, we, you, they. O que é isso, prof? Eu, você ou vocês. Vou colocar só você. Nós, eles e elas. E o does, terceira pessoa do singular. He, she, it, que seria ele, ela, e o neutro, ele, ela, para coisas que não possuem gênero, tá? Então, ó, você, do, entendeu? Por isso que vamos utilizar ali o do. Vou apagar aqui então a frase, tá? Quer dizer, vou apagar primeiro aqui em cima para dar tempo de quem quiser anotar, né? Tira aí o print. Vou colocar a próxima, vou deixar um tempinho na tela para vocês, quem estiver anotando, né? Poder anotar. Pergunta. Olha, só foi eu falar de organização. Estamos falando, ó, de limpeza hoje, hein? Pergunta. Como você organiza o seu armário? Como você organiza o seu armário? Comentem aí, como você organiza o seu armário? Agora eu acho que já deu. Nossa, perdão! Obrigada. Ai, gente. Eu sempre tem sempre alguma coisa pra me corrigir, né? Obrigada, Ana. Faltou S. Does. I'm sorry, guys. Eu fico querendo escrever rápido e aí acabo esquecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Então eu vou dar mais tempo pra vocês poderem, né? Tirar aqui esse print. Como você organiza o seu armário? Deixa eu ver aqui.
My name is Camila. Isso. Ó, armário, na verdade, eu vi o Zvox. Eu tenho que lembrar. Eu sei que é Z, eu esqueço a segunda parte. O Zvox comentou closet. Closet é que nem aqui no Brasil, né? O closet. Se você estiver falando de armário, tem ainda aí uma palavra específica. Quem já leu Nárnia vai saber que eles utilizam a palavra armário lá. Começa com W, já dando aí uma dica pra vocês. Comentem aí. Inclusive, ó, dica de leitura pra vocês. Nárnia. Nárnia é uma dica legal pra vocês lerem em inglês. Aqui, agora achei. Ana comentou wardrobe. Isso daí. É esse que eu estava buscando. Ana também comentou ali embaixo. Wardrobe, tá bom, pessoal? Então, armário. Meio chatinho de falar, né? Mas vamos lá, vamos pegar. Como? How? Você, sujeito. Vamos utilizar, ó, o do. How do you organize? Não vai ter o O porque é um possessivo. Your wardrobe. Ok? How do you organize your wardrobe? Seu armário. Isso. Palavrinha nova então aí pra vocês, hein? Alone. Poderia me responder sobre a questão de quando utilizar o I've been? Alone, I've been quer dizer, se você for utilizar o been e aí, por exemplo, I've been studying a lot, isso é present perfect continuous. Não vamos pegar isso hoje na live, mas pra você entender, o present perfect continuous, ó, uma situação em que você vai utilizar esse tempo verbal para falar de ações que iniciaram no passado e continuam no presente, tá? Então, por exemplo, a gente não dá para traduzir literalmente para o português porque não existe esse tempo verbal no português, mas é como se fosse eu tenho estado, e aí eu vou dar um exemplo, eu tenho estado a morar aqui nessa casa por 2 meses. É uma ação que iniciou no passado, mas continua até o presente momento. Então eu vou falar I've been living here for 2 months. Gente, se você não entendeu nada da minha explicação, fica tranquilo, porque isso nós vamos ver no nosso próximo intensivão, nível intermediário. Esse nível aqui é iniciante, básico e pré-intermediário. Então fiquem tranquilos, ainda veremos esse tópico, tá? Só para responder a pergunta, mas hoje nós não vamos pegar esse present perfect continuous, tá? Explica este does, ele, ela. Does, quando nós utilizamos esses auxiliares para formular a pergunta, não vai ter nenhuma tradução. Por mais que, se você já estuda inglês há um tempo, você já deve ter visto que do, ele tem sim um significado, ele significa fazer. Ele é o verbo fazer para realização de tarefa. Mas, quando nós utilizamos ele não como verbo fazer, só para auxiliar, não traduzimos, tá? Tanto que você vê que aqui no português não tem tradução, né? How do you organize? E aí, o que acontece? Nós temos 2 conjugações do verbo fazer em inglês. O do e o does. Does você utiliza na terceira pessoa, he, she, it. Então, aqui nessa pergunta, como você organiza, o você vai utilizar o do. How do you, tá bom? Pode ser cabinet, Ricardo. Cabinet, eles vão utilizar mais para armários, tipo armário de cozinha ou armário do banheiro. Armário para roupa, aquele armarão, né? Enfim. Nossa, falei errado, né? Mas enfim, você vai utilizar o wardrobe, tá bom? Vamos lá? Vou apagar agora aqui, hein? Próxima frase. Lembrando que quem tá chegando agora, eu estou pegando as frases do final, porque como nas outras lives não deu tempo de fazer, então eu tô pegando do final, tá? Estamos subindo ali. Agora, ó, das yes or no questions, vamos pegar a número 23. Seus pais visitam aos domingos? Essa é a frase, tá? Seus pais visitam aos domingos?
Tá vendo que aqui se encaixa em uma ação rotineira? Nós estamos perguntando se isso faz parte da rotina, se todo domingo eles te visitam. Então, por isso que é simple present, tá? Comenta aí, pessoal. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Pode tirar a pronúncia de wardrobe, claro. Wardrobe. Wardrobe. Tem aquele R bem puxado, bem caipira, hein? Bem do interior. Isso, obrigada. Guarda-roupa, é isso que eu tava buscando. Guarda-roupa. A letra O não aparece por quê? Carla, na anterior, era por conta do possessivo. O seu, eu acho que era isso, né? Como você organiza o seu guarda-roupa, é isso? Então, como o vinha antes de um possessivo, seu, no inglês não se utiliza. Oh, perdão, pessoal, é que eu chamo de armário. Mas no Brasil não existe armário pra roupa, então eu que errei, gente. Então eu que errei, é que eu chamo de armário. Perdão. Então tá bom, eu tô aprendendo com vocês, então. Então, eu esqueci, eu conheço a palavra guarda-roupa, óbvio, eu que esqueci o guarda-roupa mesmo. É que eu chamo de armário. Mas verdade, né? Armário da cozinha, armário do banheiro, verdade. Agora vocês estão falando, eu me toquei. Perdão, pessoal. Então eu acho que eu que confundi ali. Não é nem isso, Amanda, sei lá, eu acho que eu sou muito brasileira, gente, eu utilizo muito mais, obviamente, hoje em dia o português, quer dizer, eu dou aula de inglês, né, então eu utilizo muito inglês. Mas eu não sei, gente, eu buguei agora. Vamos lá, seus pais visitam aos domingos? Seus pais, eles são o sujeito, tá? Então, vai vir na frente deles aqui o auxiliar do ou das, ok? Seus pais, se eu fosse substituir por um pronome, seria they. Então, lembra daquela nossa tabela? They, nós vamos utilizar o do, tá bom? Coloca o do aqui na frente. Do, só que não vamos utilizar o they, vamos utilizar o your parents, tá? Your parents, é só para vocês entenderem por que é o do. Visit aos domingos. Comenta aqui, pegamos isso na aula de segunda-feira. Segunda-feira. Qual preposição vamos utilizar quando estamos falando de dias da semana? Por que usa o do, loira? Porque é uma pergunta, tá? Se você deixar sem o do, você só vai estar afirmando. No português, só adiciona uma entonação que muda, né? No inglês não basta só adicionar uma entonação. Tem que adicionar esse do pra mostrar que é uma pergunta. On, isso daí, pessoal. Então, on, como é domingos, né? Todos os domingos, pode colocar no plural. On Sundays. Opa, falei do S e não coloquei. Do your parents visit on Sundays? Ok? Isso, pessoal. Achei que tinha uma pergunta. Não, tá. Voltando aqui. Ok? Do porque eles, tá? Plural. The seria se fosse um pai. O seu pai visita ou sua mãe visita, tá? Como é plural, coloca o do. No worries, Evox. Vamos lá? Teacher Camila, who é uma pergunta? Sozinho? Também. Who? Quem? Que nem no português. Quem? Pode utilizar só ele sozinho, né? Vou apagar, hein? Próxima frase. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Do WH agora vai ser número 22. Quando os alunos fazem as provas finais? Quando os alunos fazem as provas finais. Vou colocar embaixo. Provas finais. Inclusive, reta final, né? Final do ano. Quem faz faculdade, quem ainda estuda na escola mesmo. Imagino que vocês estejam reta final, né, gente? Passar de ano, tentar passar direto, não ficar em recuperação, pra sair de férias mais cedo, não ter que se
Se vocês ainda dependem dos pais para levar vocês para a escola, não tem que ficar fazendo o pai levar mais uma semana, coitado do pai, tá cansado. Vamos estudar, hein? Vamos estudar para não ficar em recuperação. Se não for com o pai, mas pega busão, para economizar na passagem do ônibus, do metrô. Vamos estudar, pessoal, final do ano, reta final. Vamos lá. Isso, tap na telinha, pessoal. Falta só mais 100k de curtidas. Batemos já 106k. Isso aí, ó. Nossa meta hoje é 200k para vocês liberarem o nosso material com as frases da aula de hoje, para quem ainda não recebeu. E o último bônus do dia, a última atividade de fixação, eu vou estar encaminhando para vocês lá no nosso grupo. Inclusive, para quem não está conseguindo entrar no grupo pelo link da bio, tenta ir lá na minha rede social vizinha. Aqui no TikTok ele realmente não redireciona corretamente. Então, ó, você vai nessa minha rede social, você conhece, né, qual eu tô falando, Rosinha, pesquisa, @teachercamilaotaviano, e no link da bio dessa rede social é pra direcionar você corretamente. Então, você vai clicar no link, apertar o terceiro botão, ó, grupo, tananã, Teacher Camila, ó, I accept, continue to destination, e aí ele vai te colocar no nosso grupo, tá? Olha, o nosso grupo, eu mando pra vocês as atividades, o material. Esse aqui foi o mais recente que eu mandei, né? Então, pra quem quiser, tenta lá na rede social vizinha. Se não der certo, aí você me manda mensagem. Ó, clicando aqui na minha foto de perfil, se pelo link aqui do TikTok não der certo, você me manda mensagem aqui no privado apenas com o seu número. Não coloca mais nada na mensagem, nem um oi, nem o seu nome, porque eu vou conseguir pegar pelo arroba, pra depois eu só copiar e colar e conseguir adicionar você mais rápido ali no grupo, tá? Então manda o seu número, não esqueçam de colocar o DDD, tá bom? Isso! Pra que apelido? Não se esqueçam de colocar o DDD, gente, eu não tenho como adivinhar o DDD de vocês. E aí eu não vou conseguir adicionar vocês no grupo, tá? Quando os alunos fazem as provas finais? Vamos finalizar essa e aí eu já vou falar para vocês esse cronograma, tá? Quando nós estamos falando de tempo, então vai ser o when. When, os alunos são sujeitos, então o auxiliar vai vir aqui, tá? When do the students... Olha aqui de novo o verbo fazer. Tá vendo que, então, podemos sim utilizar o do mais uma vez na frase, e essa segunda vez vai ser ele com o real significado dele, ele como verbo. Aqui ele tá, quer dizer, aqui ele também tá como verbo, mas ele tá como verbo auxiliar, ele não tem nenhuma tradução. Aqui é como verbo fazer mesmo. Ó, when do the students do as provas finais? The final exams, pode ser também tests, tá? Quem quiser também tests, tá? When do the students do the final exams? Também seria até interessante você colocar aqui o possessivo, tá? Os exames finais deles. Eles adoram utilizar o possessivo no inglês, né? Então poderia até ser o their final exams. Mas enfim, o the também não tem problema, pode utilizar, vai ficar mais parecido com a nossa estrutura em português, né? Loira, tenho muita dificuldade em entender o do e o does. Então, ó, esse material que vocês vão desbloquear, porque vocês já estão quase batendo nossa meta, você vai conseguir estudar bastante esse do e o does, tá, loira? Porque vai pegar perguntas de sim ou não, utilizando o do e o does, e perguntas com WH, como estamos fazendo aqui, tem o WH e o do. Mas assim, você só tem que lembrar que pra pergunta, pra negativa, ele só vai estar auxiliando, ele não tem nenhum significado, tá? E aí você tem que só memorizar depois a tabelinha, quando utiliza o do, quando utiliza o does, tá? Vamos lá. Vou apagar aqui. Pera aí, acho que teve alguma pergunta, deixa eu ver. E o will nessa frase não entraria quando vai ser... Se você for falar no futuro, pode, tá? Pode falar. Mas hoje nosso foco é simple present, por isso que nós não pegamos no futuro, tá? George, acho que seria melhor traduzir, fazer como take. Pode ser também, né? É verdade, que eles falam de
take their final exams. Verdade, concordo, George. Eu já apaguei aqui a frase, gente, mas... Então, ó, na hora de você pegar ali o verbo fazer, em vez de colocar o to do, pode colocar o take. No português não vai fazer nenhum sentido, né? Tomar o último exame deles, mas eles também utilizam o verbo take para realização de provas. Então, que nem o George estava falando aqui. Verdade, podem colocar aí o take, ok? Deixa eu ver se teve outra. Pra que apelido? Né? Naquela frase não, tá? Não dá pra utilizar o doing. Ana comentou que ela entrou. Conseguiu entrar? Que bom. Acredito que foi pelo link da rede vizinha, né? Que bom. Tá, vamos lá. Próxima. Quando usa o make. Make, ele é o fazer pra... Geralmente, quando envolve um processo de criação, quando você está fazendo algo do zero. Quando é realização de tarefa, você vai utilizar o do. Claro que cada um tem suas exceções, porque nós também temos o que nós chamamos de collocations, né? Então, tem certas colocações em inglês com o verbo make, com o verbo do, que aí são, tipo, exceções também a essas regrinhas. Mas, na maioria das vezes, você vai seguir essa regra. Do para realização de tarefas, make quando tem um processo de criação, tá? Vamos lá? Eu diria que essa é a parte mais difícil do inglês, entender essas exceções. Mas, com prática, vocês... Peraí, perdi aqui. Com prática, vocês acabam se acostumando e aí vai ser automático determinar qual você vai utilizar. Foi WH agora, né? Então, vamos lá. Yes or no? Eu não vou fazer essa 22 não, porque eu acho que vai repetir as palavras, né? Então, vamos de 21. Você pega o ônibus com frequência? Você pega o ônibus com frequência? E aí? Como é que vai ficar essa frase? Vou aproveitar então esse tempo para falar desse cronograma intensivão, tá lá no nosso link da bio. Seguinte, pessoal. Para quem tem interesse em saber mais, porque nós ainda não temos uma página de vendas com informações do produto, né? Mas quem quer saber mais sobre esse intensivão, eu vou até mostrar ele aqui para vocês. Ele é esse produto aqui, ó. E ele tem as atividades focadas na fala, tá? Então são 3 atividades diárias, vocês estão vendo aqui, ó. Atividades de shadowing. Todas elas com vídeo, para você clicar e acessar. E colocar em prática a técnica do shadowing, que é a técnica do espelhamento. Então, ali vocês vão ter acesso aos links para você colocar em prática essa técnica. Como é que vai ser? Você vai assistir o vídeo, praticar bastante também o listening, até porque é importante, né? Você tem que pegar a escuta para você entender inglês, para você pegar a pronúncia e depois aplicar a fala. Então, vocês vão ver, assistir o vídeo e, palavra por palavra, frase por frase, repetir, espelhar em voz alta. É assim que você vai praticar a fala sozinho, sem ter que ter um professor para fazer junto com você, um colega. Depois de você realizar isso, depois de você pegar essa técnica do shadowing, claro que é interessante você também fazer aula de conversação com outra pessoa, para você treinar ali a conversa, tirar a timidez de falar na frente de outras pessoas. Mas no início, você tem que praticar a fala, mesmo se você pegou inglês do zero. Inclusive, o ideal é você pegar antes até de ficar estudando gramática, né? Ou pelo menos pegar junto. O ideal é você, desde o começo, praticar a fala, porque você tem que desbloquear o inglês, dessa forma, você vai conseguir fixar o conteúdo muito mais rápido do que você só ficar aprendendo gramática, porque a gramática, você tá aprendendo pra você falar certo. Se você não falar, você vai esquecer essas regras, não tem jeito. Então, esse conteúdo é perfeito pra quem quer desbloquear, quer finalmente, assim, falar pra mim, eu não aguento mais só ficar estudando, só ser boa em leitura e não conseguir falar. E esse intensivão, por que ele é intensivão? Ele é pra vocês fazerem, durante 45 dias, um estudo voltado pra fala, tá? Então, são 3 atividades por dia pra vocês praticarem o inglês e ali, no mínimo, 1 hora, tá? Essa técnica, só para vocês entenderem melhor, para vocês entenderem por que ela funciona, vocês utilizaram ela sem nem saber na hora de vocês aprenderem o idioma nativo de vocês. O que vocês fizeram quando vocês eram bebês?
Vocês escutaram muito inglês, certo? Os seus familiares falando. E depois vocês foram espelhando. Vocês foram repetindo várias vezes pra falar o português, pra você aprender a língua. É a mesma coisa essa técnica. Você vai escutar muito e repetir, espelhar, tá? Por isso que eu não preciso nem falar pra vocês o porquê que dá certo, né? Então, pra quem quiser, esse cronograma, ele está lá no link da bio. É só você clicar aqui na minha foto, tá vendo? Pra acessar o link. O primeiro botão é o do cronograma intensivão. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vai estar escrito então. Cronograma de estudos intensivão inglês 45 dias. Já vai aparecer. Vocês vão clicar nele e agora eu vou mostrar pra vocês o quão acessível tá, ó, cronograma de estudos. R$17. Gente, o investimento não dá nem pra comparar, né? R$17 e eu ainda dei a oportunidade de vocês ainda parcelarem 2 vezes, tá? De R$8,95 e é um pagamento único, você tem acesso vitalício a esse cronograma, tá? É aquela coisa que eu tava falando nas lives anteriores. Tem curso aí online, não desmerecendo o curso porque ele utiliza a mesma técnica e é uma técnica que funciona. Mas tem curso ali aí famoso online que eles vão utilizar a mesma técnica, você vai pagar de R$1.500 a R$2.000 para ter acesso a um curso que ele também vai te oferecer vídeos em inglês. E eles vão falar para você, aluno, você tem que repetir todos os dias. Pega esse vídeo, repete várias vezes, pratica a escuta, pratica o listening, depois faz aula de conversação. E aí você vai lá e paga R$1.500 a R$2.000. Se você tem esse dinheiro, né? Que eu sei que a maioria aqui... Gente, situação que o Brasil tá... Difícil, né? Ter ali R$1.500, R$2.000 para investir. Então, esse cronograma vai te conceder, sério mesmo, a mesma coisa, o mesmo exercício pelo preço de R$17. Tá? Então, só deixar isso aqui no ar. Se você quer pagar mais caro, então tudo bem. Tô te dando a opção dos R$17, tá? Tem vários alunos aqui que já adquiriram, que estavam falando até na live mais cedo, que adquiriram, adoraram o cronograma, estão utilizando todos os dias. Se vocês quiserem, inclusive, se falarem aí, né, dar aí o feedback de vocês, que estão utilizando e estão vendo progresso, né, estão realmente falando inglês. $17 não, mas mesmo se fosse $17 ainda estaria mais barato, né, Júnior? Inclusive o Júnior é um dos que adquiriram, né? Então, se vocês quiserem, tá lá no link da bio, tá? 17, eu falei dólar? R$17, gente, é R$17. Eu acho que eu falei errado, por isso que ele riu. Enfim, tá super barato, tá? Então, quem quiser tá lá no link da bio. Vamos então dar continuidade aqui? Ah, tá bom. Ó, você já me enganou, Júnior, eu tava achando que eu que falei. Ó, a Francis tá falando que comprou, a Gislene, Ana Clara... E assim, gente, é pra você falar. Porque não adianta, como que você vai chegar na fluência se você não fala inglês? Eu tô te dando uma opção que você vai estudar sozinho, que você não vai ficar dependendo dos outros. É pra quem quer estudar realmente sozinho e quer ver uma diferença, sabe? Eu quero colocar a mesma prova em 45 dias. Eu tô te falando, no final dos 45 dias você vai estar aqui falando, teacher, como é que eu não fiz isso antes? Obrigada, vocês vão estar me agradecendo. Não é por nada, mas... Não é querendo me achar, mas já me achando. É que eu não tenho que me achar, gente. Porque, enfim, essa técnica todo mundo aplica, né, gente? Não é alguém que inventou, é que alguém percebeu ali como que aprendemos quando éramos crianças e falou, tá bom, vou dar um nome a essa técnica. Mas não é eu que inventei, né? Esses teachers que inventaram. Nós apenas estamos passando a informação pra vocês de como é que você vai aprender seu segundo idioma. Que é da mesma forma que você aprendeu o primeiro. Tá bom? E aqui o cronograma ele já vai ter um vídeo pra você, não tem que ficar pesquisando, vai seguir ali a sequência de acordo com o seu nivelamento, tá? Começando do iniciante básico até o pré-intermediário. Vamos lá? Qual é a técnica do shadowing? Técnica do espelhamento. Você pega o ônibus com frequência, você é o sujeito. Então, vamos colocar o auxiliar aqui na frente, tá? Vai ser o do, porque é você. Do you... Esse pegar transporte público vai ser o take, tá? Do you take o ônibus, the bus, com frequência?
frequência. Podemos colocar nesse formato, with frequency, só que, melhor ainda, vamos utilizar um advérbio de frequência aqui. Isso aqui é para ser um C, perdão. Se fôssemos adicionar aqui um advérbio de frequência, ele iria vir para frente, tá? Do you often? Often é a mesma coisa que frequente, tá? Do you often or do you frequently? Vou utilizar o frequently que é mais parecido com o português. Do you frequently take the bus? Pronto. Essa versão fica melhor, tá? Essa versão é inclusive que o nativo ele preferiria. E pode substituir, tá? Do you often take the bus? Do you usually take the bus? Temos vários advérbios de frequência que se encaixariam aqui nessa frase, né? Ah, é verdade, também pode. É que aqui eu acabei não utilizando quão frequente, com que frequência, né? Mas pode ser, how often do you take the bus? Quem que comentou? Thaisa. Isso, pode ser, how often. Já até coloca aí um WH, né? Do you take the bus? Ok? Pode ser também. Vamos lá? Próxima frase. Vou apagar aqui, hein? Nossa, muita coisa. Espera. Vamos agora de WH. Deixa eu voltar que eu tô no intensivão. Voltar aqui para nossa apostila. Agora vamos pegar número 20 do Yes or No Questions. Ó, já estamos em 161k. Isso aí, pessoal. Vocês estão rápido. A turma da noite tem mais gente, então a gente sempre bate mais rápido nessa meta. Isso aí. Qual que era? Número 20. Os pássaros cantam de manhã, que eu falei, né? De manhã. Os pássaros cantam de manhã? Como fica essa pergunta? Ricardo, é um projeto. Eu já tenho lá algumas. É que sabe o que tá acontecendo? Eu sou muito chata. Nossa, eu sou extremamente chata. Eu tô querendo refazer todo o meu material. Então, por exemplo, temos ali eu tô sempre refazendo esse material, gente. Nossa, eu sou muito chata. Eu tô querendo refazer todo o meu material primeiro, pra utilizar na videoaula, pra eu poder gravar. Só que isso demanda tanto tempo, e eu não tô tendo tempo. Eu comecei a refazer esses materiais no começo desse ano. Eu acho que eu consegui refazer de 10 aulas e parei, sendo que são 40 no total. Mas assim, eu tenho que parar de ficar fazendo isso, eu tenho que colocar lá os vídeos, porque eu quero muito já começar a compartilhar com vocês no grupo. Eu acho que lá nessa minha rede social, eu só tenho 6 videoaulas. Enfim, é que eu sou chatíssima e eu quero refazer. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero refazer, já comecei. E aí, por isso que eu fico enrolando. Mas é um projeto. Então, quem sabe ano que vem eu não consiga ter mais tempo pra fazer isso. É que também, já dando spoiler, hoje nós fazemos live apenas aqui no TikTok. Quero tentar futuramente também fazer nessa outra rede social. Porque no TikTok até tem como salvar a live, só que eu queria fazer pra salvar a live nessa outra rede social vizinha. Então eu tô até pensando em fazer, quando nós abrirmos nosso intensivão 45 dias, nível B1, já dando spoiler pra vocês, hein? Estou pensando ainda em fazer lá naquela outra rede social. E aí deixar as lives salvas. E aí já fica ali a videoaula, né? Enfim, então, bom, em janeiro vocês vão ficar sabendo como é que a gente decidiu, né? Se vamos optar por isso. E que eu nunca utilizei, eu nunca fiz live por lá, eu nem sei como é que faz, mas não deve ser difícil, né? Então aí vocês vão ficar sabendo, aí vai acabar ficando até salvo, né? Então vai ser bom. Top, exatamente, pessoal, bem top mesmo. Vamos lá? O pessoal tá falando que vai ficar melhor. É melhor por lá então? Nem sabia, então que bom. Então vocês já estão sabendo o que eu tô pensando aqui, né? Vamos ver se eu vou conseguir tirar
da cabeça e colocar e agir, né? Fazer, realmente. Os pássaros são sujeitos, então vai vir na frente deles o auxiliar. Como é plural, seria they, tá? Ah, mas isso daí não é animal, professora? Você não falou que tem que utilizar o gênero neutro, it? O it você vai utilizar se for singular. Se for plural, ainda é o they, tá? Então, vai utilizar aqui o do, tá bom? Do the birds. Lembra lá, Angry Birds, tá? Pra você lembrar da palavra pássaro. Do the birds sing? Preposição para o período da manhã vai ser o in. In the morning. Apenas o período da noite que vai utilizar a preposição at, tá? Do the birds sing in the morning? Eu nem vi se vocês tinham colocado, eu acho que vocês tinham, né? Espero que sim. Vamos lá, show. Só limpar um pouquinho esse apagador. Estou sujando minha mão com isso. Só para não ficar transferindo pro quadro. Não adiantou de muita coisa, não. Vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. WH. Número 21. Que esporte ou qual, né? Qual esporte, vou colocar qual? Você mais gosta? Isso. Qual esporte você mais gosta? Nesse caso aqui, nessa frase, esse qual, como a pessoa vai ter mais de uma opção ali, né, pra falar, você até poderia utilizar o which, tá? Até pode utilizar o which nessa frase. Mas o what também se encaixa. E como nós vimos o what, eu vou preferir ele, tá bom? Mas poderia também ser o which. Isso, a Ana Clara colocou ali, né? In the morning, in the afternoon, in the evening e só noite que você vai utilizar at night. Esse evening é tipo a tardezinha, é o final da tarde com o começo da noite. E aí o night vai utilizar o at. Aqui você mais gosta, podemos utilizar o most, tá bom? Fica até melhor. Não entendi ali o mão, Rick. Mas se você quer dizer que já vamos bater a meta, né? Vamos lá, tap na telinha, estamos em 176 mil likes. Falta 24 mil likes para batermos nossa meta. Vamos lá. Qual esporte? Seguinte, o do ele vai vir na frente do sujeito. Então, qual esporte ainda vai estar antes do do? Tá bom? Cuidado para não esquecer desse esporte aqui, ok? Deixa eu ver. Hello, Adriana. Good evening. Ana Paula. Min. Esse most, pode adicionar no final. O most, ele pode vir antes ou depois, tá? Eu vou colocar ele antes. Rick. What's there? Você tá perguntando o que significa there? There é o lá. Obrigada, quem que falou? Albiru Nigonga. Thank you. Fico feliz. Então vamos lá. What sport? Ou what sports? Agora sim vem do you most like. Se você for colocar o most depois, aí vai ficar do you like. Quer dizer, pode também do you like most? Ou do you like the most? Enfim, eu vou preferir por esse daqui, tá? Pra até vocês verem que dá pra fazer igual. What sports do you most like? Do you most enjoy? Também poderia ser aqui o verbo enjoy.
Esse verbo nós vamos pegar amanhã. Pode utilizar o which, se você preferir, porque né, vai ser mais de uma opção. Which sports do you like the most? Pode ser também, ok? Vou apagar aqui para nós seguirmos para o próximo, hein? Tap na telinha, pessoal. Falta pouco, exatamente. Para desbloquear lá nossa última tarefa do dia. Deixa eu ver aqui. Vai ser agora número 19. Veja, gente, eu vou colocar o nós, tá? Nós, quer dizer, a gente come... Nossa, que frase estranha. Deixa eu ver aqui em inglês. Tá, vou colocar o nós, tá? Nós começamos... Tô falando no presente mesmo, tá? A classe, a aula, às 9. Para vocês não confundirem com passado, é como se a pessoa estivesse perguntando, tipo, nós devemos começar a aula às 9? Nós começamos a aula às 9 e aí ela tá querendo, né, essa afirmação, ela tá querendo um ok para ela começar a aula às 9. Então, pensando nesse contexto, vai ser presente ainda. Como é que vai ficar, então, essa frase? Isso, ó, a Gabriela tá respondendo vocês aí, ó, o do vai antes do sujeito, no caso, você. Então, ó, pensando a mesma coisa aqui, o sujeito é o nós, tá? Então, vai vir antes do nós. O Ednei comentou, são mais 8K, pessoal, isso aí, tap na telinha, vamos bater essa meta, já estamos chegando no final da nossa live. Vamos lá, desbloquear a última tarefa do dia. Desbloquear o material para quem ainda não recebeu lá no nosso grupo. Inclusive, para participar lá do grupo, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Se não estiver funcionando o link do TikTok, você vai nessa minha rede social aqui, vizinha, está vendo? E clica no link da bio de lá, tá? Ó, link da bio, terceiro botão, tá? É para ele direcionar corretamente. Grupo Tananã Teacher Camila. Ó, continue to destination. Aí é pra levar vocês pro grupo, tá? Tá vendo? Se não der certo lá e nem no TikTok, aí vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó, o meu perfil? Você vai clicar no link, no terceiro botão, de novo, só que em vez de entrar, ó, grupo Tananã Teacher Camila. Em vez de entrar, porque, ó, a ação não pode ser concluída, você vai apertar nos 3 pontinhos, abrir no navegador, e aí o navegador é pra colocar vocês dentro do grupo. Tentei das duas formas e não deu, teacher. Então, você me manda uma mensagem aqui na DM, só com o seu número. Não esquece do DDD, hein? Coloca o seu número e aí depois eu vou te adicionar lá no nosso grupo, tá? Vamos lá? Batemos? Batemos! 200k de curtidas! Isso aí, pessoal. Turma da Noite desbloqueou o nosso último bônus do dia. Última tarefinha que eu vou colocar lá no grupo, como eu acabei de mostrar pra vocês entrarem. Nessa nossa comunidade, nesse nosso grupo, é por lá que eu vou mandar pra vocês o material. A Tatá também tá sempre curtindo, né? Isso aí. Então, muito obrigada a todo mundo que curtiu, todo mundo que engajou. Vocês desbloquearam pro coletivo, né? Pra todo mundo ter acesso ao material gratuitamente. Isso aí. A Turma da Noite é fera, exatamente. Turma da Noite é fera. Quer dizer, do, né? Porque a pergunta, do we start... Pode utilizar o begin também se você quiser. Também é começar, né? Iniciar. Do we start the class? Esse the é o artigo, tá? As, para falar de hora, vai ser a preposição at. At 9. Perdão. E aí você depois coloca ali, né? Se é 9 a.m., 9 p.m. O que significa isso? 9 a.m. antes do meio-dia, então é 9 horas da manhã. 9 p.m. pós-meio-dia, 9 da noite, tá? Pra vocês conseguirem diferenciar. Então, se fosse agora, 9 p.m. Ai, ponto de interrogação, né? Eu acho que nem vai pegar ali. Do we start the class at 9 a.m.? A pessoa tá na dúvida, né? Quando usa o o'clock? O'clock geralmente é pra você falar da hora exata, então da hora em ponto.
Não exata, desculpa, da hora em ponto. Por exemplo, você quer enfatizar que a aula começa 9 horas em ponto. Então você vai falar: The class starts at 9 o'clock. E assim, o'clock é hora em ponto para horas cravadas ali, tá? Então 00. Você não vai utilizar, por exemplo, 9h30 em ponto. Não vai utilizar o o'clock, tá? Vai estar incorreto você falar 9:30 o'clock. Só quando termina ali em 00, tá? 9 horas cravado. Deixa eu ver se teve alguma outra. Acho que era isso, né? Deixa eu ver aqui. Ô, Ricardo, então é porque você chegou agora, viu? Porque no começo da live o pessoal escutou. Tiveram gatos ali brigando. Mostrar um aqui pra vocês. Esse daqui é o Osvaldo. Ele tá nanando, ele tá esperando eu terminar a live. Vem cá, Valdinho. Esse daqui é o Valdex. Ele é o chamego da mãe dele. Onde eu estiver, ele tá junto. Não é não, filho? Fala. Ai, eu sou um gostoso. Esse daqui é o meu Valdo, meu Osvaldo. Eles estão tudo aqui. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Falta só mais 9 minutos. Vamos pegar mais uma frase. Mais uma pergunta. Deixa eu voltar aqui, né, que eu saí. Desculpa, eu já tava pegando gato como se tivesse terminado a live. Vamos fazer mais um. Perdão. Deixa eu pegar aqui. Agora uma com WH. Última frase da aula de hoje. Cadê? De que cor... Olha só. De que cor é a parede do seu quarto? Esse de que é qual... eu vou colocar o qual para não confundir. Qual cor... Fica até melhor, né? É a parede do seu... Nossa. Peraí. Quarto. Nossa, peraí, pessoal. Que nossa, me deu... Nossa, uma dor no joelho. Comentem aí. Qual cor é a parede do seu quarto? Parede. Parede. Começa com W. Já uma dica aí pra vocês, pra quem não souber. Hamburger. Pedro, hamburger. Opa. Isso, wall. Poderia ser. Opa, eu perdi o seu comentário, Moreira. Será que você fez alguma pergunta? Poderia ser... Acho que eu perdi. Se você fez uma pergunta, faz de novo, que agora eu tô de olho. Tá bom. Qual a cor da parede do seu quarto? Ah, verdade. Qual a cor? Qual a cor? Ai, perdão, acho que era assim aqui, né? Ai, verdade. Nossa, peraí, essa frase tem o verbo to be, não é pra ter o verbo to be. Peraí, gente. Nossa, peraí. Eu peguei aqui uma com verbo to be sem querer na nossa aula de hoje. Olha só, eu não tinha percebido. Olha, que frasezinha, hein? Agora que eu vi, verdade. Eu tava pensando, gente, não é possível que tem como falar assim, verbo to be. Mas tá bom, então vocês vão pegar hoje uma exceção. Pra quem não pegou a aula do verbo to be, então vocês vão entender o que a gente sempre fala sobre. Se tem o verbo ser ou estar na frase, não vai utilizar nem o do nem o does, porque o verbo to be vai ser o nosso auxiliar, tá? O que é o verbo to be? Relembrando, ele é o verbo ser ou estar, é uma conjugação do verbo ser, tá bom? Então, por conta disso, esquece aquele do e does. Ele que vai vir aqui na frente, tá? Então, qual cor? What color se refere à parede, né? Quer dizer, se refere à cor. Terceira pessoa do singular. Is the wall, a parede,
do seu quarto. Então, como é um ser inanimado, quarto, vocês vão utilizar aqui o of, tá? Of your room, para indicar essa posse, né? Semana que vem nós vamos pegar esse assunto, indicar posse de seres animados e inanimados, em inglês é diferente. Se é um ser inanimado, como é quarto, parede, vai ser o of, tá? Wall of your room, quer dizer, room, né, que é o ser inanimado nesse caso. Porque a parede, de certa forma, pertence ao quarto, né, faz parte ali do quarto, ok? What color, tá muito junto esse C, perdão. What color is the wall of your room? Ok? Então, a exceção à regra de não utilizar o do e does é se tem o verbo to be, tá bom? O verbo ser ou o verbo estar. Que bom, foi até bom. Foi até bom que eu pude pegar essa frasinha com vocês hoje. Pessoal, então chegamos no final da nossa live. Vocês desbloquearam, ó, 200k de curtidas. Nosso material que eu vou estar encaminhando para vocês lá no nosso grupo. Se você não está conseguindo pelo link do TikTok, me manda mensagem aqui no privado. Não me manda aqui no chat, tá? Porque vai ficar... Como é que fala? Não vai ficar salvo. Então me manda mensagem aqui, tá? Se você não estiver conseguindo pelo link da bio. Manda só o seu número, não esquece de colocar o DDD pra eu só copiar e colar e adicionar você depois lá no grupo, tá bom? Charles comentou, my color is green. Legal, Charles. Ó, a cor da parede do quarto dele é verde, it's green. Mine is white. Mine is boring. Meu é entediante, é chato, it's white. Mas enfim, então... Pra que apelido? Ah, que bom que você perguntou. Eu já dei esse aviso. Nossa, não dei esse aviso pro pessoal da tarde. Esqueci, vou dar um aviso lá no grupo. Quinta-feira é sempre sempre um dia muito corrido pra mim. Então, eu já até dei uma olhada na minha agenda. Amanhã eu não vou conseguir na parte da manhã e na parte da tarde. Teremos apenas nossa live fixa das 19 horas de noite, tá? Então, amanhã voltamos apenas às 19. Eu vou dar esse aviso de novo lá no nosso grupo. Eu dei na tarde? Ah, então tá bom. Eu achei que eu não tinha dado. Que bom. Então, amanhã voltamos 19 horas, tá? Mas fiquem tranquilos que também teremos a revisão de sexta-feira. Aí vai ser certinho. Essa sexta eu não tenho médico, né? Eu já fui no médico essa semana. Fui ontem, né? Pra coletar os últimos exames. Tá tudo certo. Então... O que eu tava falando? Sexta-feira, manhã, tarde e noite, nós teremos nossas lives, tá? Amanhã, 19 horas. Vou dar um aviso lá no grupo, vou relembrar vocês, ok? E aí, deixa eu pegar aqui, ó. Ah, é verdade. O que eu queria falar? Eu queria falar do intensivão pra vocês. Então, pra encerrar a live, cronograma intensivão no link da bio. Pessoal, esse cronograma é o cronograma que vai fazer você falar inglês, tá? Ele é o que tem atividade de fala. E ele está super acessível, apenas R$17 lá no link da bio. Então, vocês, ó, vão acessar o meu perfil, clicar nesse link. O primeiro botão é o do cronograma. Como eu falei anteriormente pra vocês... Ele utiliza a mesma técnica que todos esses cursos famosos online que vão te cobrar R$1.500, R$2.000. Esse cronograma, mesma técnica, utilizando a técnica do espelhamento por apenas R$17 ou 2 vezes de R$8,95, tá? Vou mostrar esse cronograma aqui pra vocês. Ele é focado na fala. Então, ó, vocês estão vendo que são 9 semanas. São 9 semanas no total. E aí é dividido nos dias da semana. Segunda, terça, quarta, tá meio ruim de ver, né? Segunda, terça, quarta, são 3 atividades por dia, com o link para você acessar, porque todas essas atividades são em vídeo. Então, você vai pegar, assistir o vídeo e aplicar a técnica do shadowing, que é o espelhamento, falando, repetindo, fala, né, palavra por palavra, fala por fala, e espelhando a pronúncia dos nativos nos vídeos, tá? Foi a mesma forma que você, querendo ou não, você sabendo ou não, você aprendeu o seu primeiro idioma, o português, se você parar pra pensar. Quando você era bebê, você escutava muito seus parentes e você replicou, você espelhou a fala deles. Então, eu não tenho que convencer você que esse método, ele funciona, porque você já aprendeu o idioma com ele e você vai conseguir aprender um segundo. Ai, mas eu sou completamente iniciante, é pra mim? Com certeza, você tem que começar a falar desde o primeiro dia que você está aprendendo inglês. Ó, Loreto tá comentando, eu não sei nada. Loreto, é pra você.
Que nem o bebê. O bebê sabe alguma coisa? Não. E ele começa ali repetindo. Primeiro, ele começa falando antes mesmo de entender o sentido da palavra, antes mesmo dele conseguir formular frases completas, ele vai pegando mês por mês. Paga todo mês? Não, Adriel, essa é a melhor parte, né? O pessoal acha que é assinatura. É um pagamento único, tá? Então você paga uma vez R$17 e você tem acesso vitalício ao cronograma. Esse PDF você vai baixar ele e você vai poder utilizar ele quando você quiser. Claro que ele foi feito para você fazer um intensivão de 45 dias. Então, se você quiser seguir certinho, são 9 semanas, segunda, terça, quarta, enfim, 9 semanas para você fazer o intensivão, para você aprender a falar inglês de verdade. Ó, o Júnior agora tá aqui zoando, 17 cruzeiros. Mas tá muito acessível. Esse cronograma, ele vai utilizar o mesmo método, a mesma... Se vocês forem agora, eu tenho certeza... Ai, é que eu não quero ficar... Enfim, tem vários cursos, tá? Famosos na internet. Vocês devem conhecer um. Vocês devem estar pensando em um agora. Um curso muito famoso da internet que custa o olho da cara. Se você for olhar esse curso, como é que ele funciona? É da mesma forma. O curso é igualzinho. Eles pegam a metodologia do Shadowing que dá certo. O curso não é ruim. Mas o curso, comparado, né, ao preço aqui do cronograma, é muito mais caro, tá? Ele vai te cobrar R$1.500 a R$2.000 e aqui é R$17. E a mesma coisa esses cursos, gente. Tem curso de 5 mil, tem de tudo, né, gente? Tem de tudo, não tem jeito, é muito caro. E ele vai pegar a mesma metodologia desse cronograma. Ele vai falar pra você, vai ter todo aquele videozinho, como você aprendeu seu idioma, não foi escutando, repetindo em voz alta, falando, praticando a fala. Então, aí, né, vai mostrar, esse curso é a mesma coisa. Temos aqui os vídeos prontos para você assistir e aí eles vão te ensinar a aplicar essa técnica do Shadowing, que nem eu ensino aqui, tá? É que tá escrito. Tem aqui os vídeos explicativos para vocês verem como é que vocês vão colocar em prática. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa e por um preço super acessível, R$17. Por isso que eu nem consigo fazer Black Friday, porque o meu preço ele é tão acessível que não tem como colocar um desconto em cima de R$17 num material desse, né? Num material que é equivalente a esses cursos de R$1.500, R$2.000 na internet. Então, gente, quem quiser levar a sério o inglês de verdade, quem quiser pôr à prova que em 45 dias, mantendo a constância e pegando a fala todos os dias, treinando no mínimo ali 1 hora por dia, consegue sim sair do nível iniciante para um nível de conversação A2. O que é o nível de conversação A2? Ali é pré-intermediário, você consegue manter ali uma conversa de pelo menos 50% assim em inglês. Se você for esforçado, se você levar a sério o cronograma, se você estudar todos os dias. E também assim, não é um estudo passivo, é um estudo ativo. Você se dedicando, você prestando muita atenção, você tentando realmente fixar o conteúdo, tá? Depende do seu esforço para você chegar nesse resultado. Então, tá tarde demais, será para eu aprender inglês esse ano? Não, essa é a solução. E ainda por um preço super acessível de R$17. É um investimento, gente. É um investimento. E para finalizar, eu vou contar aqui duas experiências, tá? Eu vou contar de um aluno meu mesmo. Esse aluno meu, Roberto, ele é um aluno verdadeiro, tá? Ele começou a ter aula comigo lá em 2023. Ele já fazia essa técnica do Shadowing. Ele tinha 1 ano para aprender o idioma, porque ele foi transferido para trabalhar na Europa e ele tinha inglês iniciante. E ele a empresa falou para ele, você precisa aprender inglês, porque senão a gente não te transfere. Ele começou a aplicar essa técnica do Shadowing, foi através dele que eu abri minha mente, tipo, nossa, isso funciona mesmo? Ele começou a aplicar, depois de 6 meses, ele já chegou assim num nível, pelo menos, de conversação que ele podia conversar com outra pessoa. E aí ele me buscou pra fazer aula particular. Começamos a fazer aula particular. E aí a gente falando, eu falei, nossa, Roberto, você fala muito bem. Há quanto tempo você estuda inglês? Porque a gente só fazia aula de conversação. Ele falou, 6 meses. Eu falei, como assim, 6 meses? E ele falou pra mim, professora, porque eu aplico aquela técnica do Shadowing, que eu vi, ele assistiu vídeo de professores ensinando no YouTube qual a melhor forma, e ele aplicou, ele era dedicado de verdade. No caso dele, ele dedicava um pouquinho mais de 1 hora por dia, né? Ele tinha ali uma motivação profissional que ele precisava. Outra coisa, a idade dele importa, né? Porque eu sei que tem gente que acha que eu sou velho demais pra aprender. Ele já tava ali na faixa etária dos 35 anos, tá bom?
Ele aplicou todos os dias e ele chegou em um ano, ele chegou no nível de conversação B2, que é um intermediário avançado, gente, aplicando essa técnica. Ele falou pra mim, até ele falou, tipo, gente, ele falou pra mim, teacher, eu achei que eu também não ia conseguir, eu achei, será que isso é verdade mesmo? Só que ele só aprendeu e ele fez isso tudo gratuito, tá? É que ele foi atrás dos materiais, ele foi atrás dos vídeos, ele fez isso tudo gratuito ainda, pra você ver. O que eu tava falando? Ele estudava, ele se dedicava todos os dias a praticar a fala através da escuta, né? E ficar fazendo espelhamento. Então esse é o primeiro exemplo que eu tenho pra dar pra vocês, real. Ele foi meu único aluno, eu dou aula desde 2019, que em tão pouco tempo ele conseguiu atingir esse resultado, porque ele era dedicado. Difícil achar também aluno dedicado, né? Mas é que eles acham que... Eu não sei, aluno acha que é mentira o que eu tô falando. Eu acho que quando eu falo, se você fizer isso todo dia, você vai alcançar isso, o aluno fala pra mim, não, isso é mentira, então eu não vou nem gastar meu tempo. Aí ele vai e gasta mais tempo ainda estudando durante anos e focando na coisa errada, né? Mas enfim. O segundo exemplo que eu quero dar pra vocês não é nem exemplo de pessoa, não é nem exemplo, quer dizer, de aprender inglês, mas é sobre como o inglês ele pode abrir portas, tá? Então, se vocês quiserem, essa dá pra vocês até confirmarem lá na rede social vizinha, até aqui no TikTok, ela tem uma conta chamada Dicas Camila. E uma das dicas que ela dá é sobre home office na gringa, né? Essa Camila, depois pesquisem, Dicas Camila, Camila com K. Ela era recepcionista aqui no Brasil, ganhava acho que R$2.000 por mês e tinha inglês já avançado, porque desde adolescente ela aprendeu inglês através do Sharon também, só que com música, pra ela funcionou melhor a música, escutando música todo dia, repetindo, pesquisando o significado, enfim. Ela aprendeu assim, ela dá lá o relato dela na rede social dela. E aí ela pensou com ela mesma, isso antes da pandemia, acho que 2019, 2020. Eu tenho inglês avançado, o que eu tô fazendo trabalhando numa empresa aqui no Brasil? Começou a aplicar para vagas de emprego de recepcionista, só que para empresas americanas, passou para uma empresa lá de Nova York, estava trabalhando até esse ano nessa empresa, trabalhou nessa empresa de Nova York como recepcionista, telefonista, passou de R$2.000 por mês a ganhar R$6.500, R$7.000 por mês. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que muitas pessoas acham que inglês ele só vai ajudar em profissões uau, né? Nossa, uma profissão assim de médico, uma profissão de, nossa, nem sei, engenheiro, né? Nossa, programador precisa de inglês. Não, gente, até para recepcionista, você pode trabalhar, ela trabalhava de home office aqui no Brasil e ganhava em dólar para uma empresa americana de Nova York. É bem legal, se vocês quiserem seguir ela dá dicas sobre montar o seu perfil no LinkedIn para você conseguir. Mas o que ela fala? Vai lá ver o vídeo que ela é bem direta. Se você não tem inglês C1, nem tenta, que você não vai conseguir. O mínimo, né, gente? Você vai estar ali atendendo o telefone, sendo recepcionista. O mínimo que você tem que saber é falar inglês. E eles vão querer que você mostre para eles na entrevista que você tem um nível avançado, C1, tá? Então, sim, não dá para vocês negarem que inglês abre portas. Ele pode melhorar, sim, a sua qualidade de vida, ok? Indico, claro que eu indico o Duolingo, mas assim, o Duolingo é mais para você aprender vocabulário. Nunca vi alguém com Duolingo ficar fluente, ficar praticando fala. Eu mesma utilizava o Duolingo quando eu tava aprendendo espanhol, né? E pra mim, eu acho ele só muito devagar, né? Fica muito sempre no básico. Nossa, parece que você não avança nunca. Mas é bom porque ele me ajudava a lembrar de palavras básicas. Então eu fazia todo dia, só pra eu ter ali, né, ofensiva, só pra eu ter um contato com o espanhol. Mas não me ajudou mesmo a desenvolver a fala, não. Isso foi a prática mesmo, né? Então, se vocês quiserem desenvolver a fala, cronograma intensivão vai ter os vídeos seguindo ali a sequência, tá? Como é nível A1, A2, iniciante básico e pré-intermediário, os primeiros vídeos vão começar com nível iniciante. Então, eu também não taquei ali um vídeo difícil que o aluno não vai conseguir entender nada. Olha só, vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó. O primeiro, vou pegar aqui do primeiro dia, tá? Atividade de Sharwin. Clicar, vai acessar aqui o link. Olha só, o primeiro exercício, what is your name? Vocês vão aprender a se apresentar. Então, é um vídeo
de 2 pessoas se apresentando. Se você for ver aqui a transcrição, olha o que eles falam no vídeo. What's your name, Amber? Could you spell that, please? Could you repeat that, please? What about you? Enfim, então, eles vão pegar ali soletração, vão pegar perguntas com WH, vão pegar o verbo to be, só que isso em formato de frases. Vocês nem vão estar percebendo a gramática, que inclusive já vimos essa gramática aqui na aula, né? É desde o nível iniciante, tá bom? Onde encontro esse cronograma? Vou mostrar aqui novamente para vocês. No link da minha bio, então, ó, entra aqui. Peraí que saiu da minha live. Vocês estão aqui abertos na minha live, certo? Clica aqui na minha foto para acessar o meu perfil. Tá vendo aqui, ó, link na bio. Primeiro botão é o cronograma de estudos intensivão inglês 45 dias. Continue to destination. E pronto, ó, R$17 ou 2 vezes de R$8,95. Pra vocês verem que eu não tô mentindo que tá acessível, hein? Lembrando, é um pagamento único, não é mensal, não é uma assinatura, você não vai ser cobrado novamente por isso, tá? E você vai ter acesso vitalício a esse material. Onde eu acesso, Mr. John? Então, na compra, você deve ter colocado o seu e-mail, certo? O acesso, ele vai para o seu e-mail. Se você não achar, talvez colocou o e-mail errado, me manda mensagem que eu consigo trocar ali no seu cadastro. E também qualquer coisa, eu posso verificar no sistema, só me manda o seu nome completo e aí eu te mando, não tem problema também. Ou aprende. Não, fiquem tranquilos que R$17, ó, inclusive R$17 é o valor dessa turma, nossa primeira turma intensivão. Então, na próxima turma já vai, quando nós terminarmos essa turma que vai ser semana do dia 22 de dezembro. Então, dia 27 vai ser nossa última aula. Deixa eu ver aqui. Esse valor de R$17 continua até o dia 26 de dezembro, tá? Nossa próxima turma vai dar uma aumentada no valor, então aproveita os R$17. Vai aumentar muito? Não vai. Mas, se você não quiser pagar nem um pouquinho a mais, então aproveita os R$17 agora, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma dúvida. Ou se já podemos encerrar. Deixa eu ver aqui. Já quero super. Então tá lá, Sara, link da bio, tá? Tá, você fala espanhol, teacher? Eu falo nível A2. Eu falo nível A2, eu fazia aula de espanhol, tive que parar por um tempo, não voltei. Mas consigo ali, eu já fazia espanhol, né? Dava já pra pegar desde a primeira aula, realmente conversação até com a teacher, né? Já consegui ali desenvolver a conversação, fazia. Eu tenho muita dificuldade. Eu vou aprender hoje e amanhã eu já esqueci tudo. Sara, é a constância. Então, isso faz total sentido o que você falou, porque o nosso cérebro é assim mesmo. Tem um estudo sobre isso, tá? O estudo que se baseia ali, o método de repetição espaçado, o que ele fala? Que o nosso cérebro, o que você aprende hoje, se você não ver de novo amanhã, você não vai reter. Então, por isso que você tem que ter essa repetição espaçada. Basicamente, eles falam mais ou menos assim. O que você estudar hoje, você tem que ver de novo no dia seguinte. Depois de você ver no dia seguinte, se você ver 2 dias seguidos, você vai conseguir reter essa informação por um pouquinho mais de tempo. Você consegue reter ali por pelo menos 3 dias. E aí, para você continuar retendo essa informação na sua cabeça, você tem que voltar a ver esse mesmo conteúdo depois de 3 dias. Então, você volta. Se você ver depois de 3 dias, o seu cérebro ele retém por mais tempo, porque você já viu ele antes, não é conteúdo novo. Então, ele vai conseguir reter por um pouquinho mais de tempo. Você vai ter que ver depois de 7 dias esse mesmo conteúdo. Pesquisem depois. Método de repetição espaçada, como funciona. Tem um estudo científico sobre isso, tá? Então, faz sentido. Você tem que ver o que você estuda hoje, você tem que ver amanhã e, enfim, fazer essa repetição espaçada para você reter o conteúdo. E mais importante de todos, né? O fator mais importante é a prática da fala. Se você não pratica a fala, vai ser mais difícil ainda para você reter o conteúdo, porque vai ser um conteúdo passivo, não vai ser um conteúdo ativo. Você tem que ativar ele, você tem que falar. Você vai lembrar muito mais se é algo que você escutou ou falou do que só algo que você leu, tá? Então, fale bastante, pratique a fala. O cronograma tá lá pra isso, hein? Ó, então já comentei aqui pro Zenix, tá? Já dei aqui a dica de como você vai improve, como você vai melhorar o seu inglês, tá?
ouvir músicas, séries, exatamente, vocês repetindo, vocês vão estar praticando a técnica do Charlie, tá? Pessoal, então um beijo, vou agora mandar lá no grupo os materiais, vou adicionar o pessoal que me mandou mensagem, tá bom? Amanhã voltamos às 19 horas, tá bom? Um grande beijo e boa noite. Have a good night, everyone. Bye, Ana. Tata, good night. See you all tomorrow, 19 horas. Estejam aqui, ok? Bye, bye.